tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, na nossa segunda semana, onde nós estamos compartilhando sobre oração. Na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o que é oração, você lembra? Falar com Deus, quando nós devemos orar, lembra que é sem cessar, e como eu e você devemos orar, lembra? Foi o último tópico que nós compartilhamos e nós falamos que o que o Senhor espera de nós é que seja com intimidade. Bem, e vamos continuar falando sobre intimidade. A gente viu que lidar com intimidade, falar com intimidade com Deus é como falar com um amigo. Então a gente pode falar sobre tudo com Ele. E aí a gente pode pensar então que nós vamos ter vários tipos de vários tipos de conversas com Deus. E isso nos permite classificar a oração em vários tipos, de acordo com o que nós vamos conversar com Deus. Então, tipos de oração. Oração de adoração. Atos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. É quando nós falamos para Deus o quanto o amamos pelo que Ele é, pelo que Ele faz e o que Ele representa para nós. Então esse é o tipo de oração de adoração. Oração de louvor, quando falamos para Deus o que Ele é e o exaltamos. Oração de ações de graças ou de gratidão. A gente não precisa explicar. Oração de confissão de pecados, é quarta. A gente pode ler isso em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. Oração de confissão de pecados. Oração em forma de clamor. É quando pedimos a Deus com intensidade, com fervor, com insistência. E a sexta, oração intercessória. Efésios, capítulo 6, versículo 18. 1 Timóteo 2, de 1 e 2 e 5, 44. Repetindo, Efésios 6, versículo 18. 1 Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 e capítulo 5, versículo 44. Aí você vai encontrar aí as informações sobre o que é oração intercessória, quando você intercede por alguém, quando você pede por alguém. Então, esses são os tipos de oração, nós classificamos aí de acordo com as nossas conversas. E ainda falando de intimidade, a oração, a gente já entendeu que é uma expressão do nosso íntimo para Deus. Então, por isso, vãs repetições não é o que Deus espera de nós. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedides. Então a própria palavra nos instrui, dizendo, não useis de vãs repetições. Se a gente está falando de intimidade, a gente está falando de liberdade, da forma de falar. Então, uma conversa com um amigo, a gente não fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, Até porque acho que se é um amigo íntimo, ele vai dizer pra gente, olha, para que você já falou isso de novo. Você já falou isso há 10 minutos atrás. Geralmente a gente faz assim, Bom, esse texto, ele quer dizer para nós duas coisas. Primeiro, que Deus considera as palavras sinceras que saem do nosso coração através dos nossos lábios, não as repetições de palavras, que às vezes nem sabemos muito bem o sentido, mas alguém diz assim, é só repetir que dá certo. Não é isso que o Senhor espera de nós nas nossas orações. 2.
não é fazer longas ou repetidas orações que vai convencer a Deus do que eu e você precisamos, né? Não vão ser as nossas longas palavras, as nossas repetidas palavras que vão convencer Deus. É só a gente se lembrar que Ele já sabe do que a gente precisa, né? E aí talvez você vai me dizer assim, então se Ele já sabe o que a gente precisa, para que a gente precisa orar? Não precisa orar. Se a gente for pensar nessa linha de pensamento, você está certo em pensar assim, não precisaríamos mesmo. Mas Ele nos ensinou a orar, porque Ele nos ama e sabe que nós precisamos deste momento com Ele. Ele não precisa, mas o que é lindo é que Ele quer ter este momento conosco e Ele anseia estar no secreto conosco. Lembra da viração da tarde, quando Deus descia para conversar com o homem? Então, Ele ia até o homem, né? Então, o Senhor anseia essa intimidade conosco. Ele não precisa, mas Ele anseia. Mas nós precisamos, e Ele já sabia disso, né? Assim como um amigo íntimo, Ele quer estar conosco. E com certeza, Ele não espera de nós, em resposta a esse desejo, né, de essa expectativa de intimidade conosco, Ele não espera que a gente se dirija a Ele com palavras vazias, palavras chatas, às vezes até falsas, né? A palavra diz em Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então é desta maneira que nós precisamos nos apresentar ao Senhor em oração. Outro aspecto que eu gostaria de dizer sobre isso é que é algo interessante, né? Que Jesus teve uma vida de oração. E aí eu costumo dizer, se Jesus teve uma vida de oração, imagine nós, simples mortais. E ainda mais porque o nosso maior exemplo de vida a ser seguido é Ele mesmo. Então, quando a gente pensa assim, será que eu preciso orar? É só lembrar que Jesus tinha uma vida de oração. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns textos que mostram a vida de oração de Jesus. Na verdade, eu vou mencionar somente alguns poucos, mas se você buscar na Bíblia, vai descobrir a intensidade da vida de oração que Jesus tinha. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 5, versículos 15 e 16. Lucas 5, versículos 15 e 16. É a oração feita por Jesus após a cura de um leproso. A gente vai observar que ele estava ali num contexto muito ocupado com tudo que ele tinha que realizar. Mas o versículo 16 diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ou seja, com tudo que estava ao redor, cura, pessoal querendo conversar, pessoal querendo uma palavra, com tudo que estava ao seu redor, o texto diz, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Mateus capítulo 14, versículos 13 e 23. Mateus 14, 13 e 23. Estes textos mostram que Jesus se retirava da multidão para estar a sós com o Pai, né? Um outro texto que fala a respeito. Outra referência seria Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Fala da escolha dos 12, né? Uma importante decisão que Jesus tinha a fazer, a tomar. E o que ele fez? Ele orou. E isso nos ensina alguma coisa, né? Outra referência que eu deixo para você é João, capítulo 17, versículos 20 e 21. João 17, 20 e 21. Oração de Jesus pelos seus discípulos, inclusive por nós. Mateus, e a última referência que eu deixo, Mateus, capítulo 26, do 26 ao 38, Jesus no Getsêmani, naquele momento de extrema angústia, Jesus estava em oração.
Então, isso nos ensina que se Jesus orava, né, e seguindo o exemplo de Jesus, nós também devemos e precisamos orar. E as nossas orações, em nome de quem devemos fazer as nossas orações? Em nome de Jesus. O texto de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Outros versículos, né? E eu vou deixar para você anotar. João 15, 16, João 16, 23 e 24 e Efésios 5, 20. Eu vou repetir. João 15, 16, João 16, 23 e 24 e Efésios 5, 20. São outros textos que vão nos mostrar que devemos orar em nome de Jesus. Nós devemos orar em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Não existe outro a quem você deve orar e que vai fazer essa mediação. Não. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E a gente vai ler isso em 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Ele, Jesus, é o elo de ligação entre nós e Deus. E não podemos chegar a Deus senão pelo nome de Jesus. Então, por melhor que sejam outras pessoas, por grandes exemplos que tenhamos, nós não podemos chegar a Deus se não for pelo nome de Jesus. E a gente vai ler isso em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Filipenses 2, de 9 a 11. Então, é por todos esses motivos, que nós devemos orar em nome de Jesus. Parece que é óbvio, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? Há quem ore em nome dos anjos, mas não faça isso. Isso é um erro completo. Pois os anjos não podem nos socorrer por vontade própria. A eles não foi dado o direito de ouvir as nossas orações. E eles não estão autorizados a agir sem o comando expresso de Deus. Toda a autoridade e soberania pertence ao Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo e todos estão debaixo da autoridade e soberania de Deus, inclusive os anjos. Os anjos são de Deus. Os anjos de Deus são de Deus, não são dos homens, não são nossos. Quem os comanda é Deus e não o homem. Eles servem a Deus e não aos homens, E assim, explicando isso, o Senhor nos envia anjos para nos socorrer, mas eles estão cumprindo uma missão que foi determinada por Deus, não foi determinada por homem, não foi determinada por mim e por você. Eu e você não temos autoridade para determinar que o anjo Miguel venha e lute por nós, que o anjo Gabriel vai lá e envie uma mensagem. Nós não temos essa autoridade. E você vai ler isso na oração de Daniel 10, na oração de Daniel que está no capítulo 10, versículos 12 a 14, quando ele faz uma oração, e ela demora a chegar a uma guerra espiritual, e aí é enviado um anjo a guerrear por ele nas regiões celestiais. Então, assim, mas quem fez isso não foi Daniel, que foi lá, ó, anjo, vai lá e luta por mim. Não, foi Deus quem delegou, foi o Deus que autorizou, foi Deus que comissionou, Então, por isso, nós não devemos orar pedindo a anjos. Eles não têm esta autoridade. Eles não fazem nada por vontade própria. Eles fazem debaixo do comando do Senhor. Então, diante dos textos lidos e sugeridos, nos é nítido que orar em nome de Jesus, também não é simplesmente acrescentar a expressão, depois de cada oração. Há um significado para isso, mas também não significa que seja uma espécie de fórmula mágica
que dá poder às nossas orações. Quando nós nos apresentamos em nome de alguém, isso significa que a outra pessoa nos deu permissão para que nos apresentássemos com a autoridade dela e não com a nossa. E aí eu abro um parênteses, que nós só vamos ter esta permissão de Jesus se nós tivermos um relacionamento com Ele, se nós já o aceitamos como nosso Salvador, como nosso Senhor. Então não é de qualquer maneira também, muito pelo contrário. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Amém? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Autoridade que lhe foi dada pelo nome de Jesus. Outros textos que eu quero deixar para você, e aí você pode anotar, eu não vou ler, é Atos capítulo 4, versículo 7, Atos 4, 7. Outro texto, Atos 16, 18. Esses também nos deixa claro que os feitos que são realizados o foram sob a autoridade do nome de Jesus e não daqueles que a realizaram. E o último ponto que eu quero compartilhar com você hoje é que o nome de uma pessoa no mundo antigo, ela representava a própria pessoa, portanto a totalidade do seu caráter. Eu vou deixar os versículos de Provérbios 22, 1, Eclesiastes 7, 1. Provérbios 22, 1 e Eclesiastes 7, 1. Assim o nome de Deus representa tudo o que Ele é, todo o seu caráter. Isso significa que orar em nome de Jesus não é só orar com a sua autoridade, mas também orar de modo compatível com o seu caráter, que verdadeiramente o represente e reflita o seu modo de vida e a sua própria santa vontade. Nesse sentido, orar em nome de Jesus se aproxima da ideia de orar segundo a sua vontade. Então a gente, nesse momento, conclui entendendo que oração não é algo tão simples assim. É simples, mas não é qualquer coisa. E eu imagino, então, por que os discípulos, lá em Lucas 11, capítulo 1, ele diz assim, o texto diz: de uma feita Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos, melhor dizendo, lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Então fica a nossa lição da semana: pedir em oração, ao Senhor que Ele nos ensine a orar como convém, a orar conforme Ele espera, de modo que orando sempre em nome de Jesus, para que Deus esteja sempre com você e que você possa desfrutar da inefável presença do Senhor em oração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, a Deus, pelo dia que o Senhor nos concede, por mais uma semana que o Senhor está nos permitindo viver,
Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Nessa hora, Senhor, eu encerro, Deus, este momento, ó Deus, de compartilhar a tua palavra, fazendo a mesma oração que o teu discípulo fez. Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor, para que nós possamos ter contigo a intimidade que precisamos e a intimidade que tanto o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.